Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriele, eu sou escritora do Instagram do Em Verdade. Seja bem-vindo ao canal do Em Verdade. Hoje eu vou trazer para vocês a reflexão sobre um texto que deu bastante repercussão lá no Instagram chamado Não Existem Culpados. Então vou ler aqui para vocês. Constantemente nos vemos em situações que procuramos um culpado para tudo o que nos acontece. E é até engraçado que quando vislumbramos que não há nenhum culpado, começamos a colocar a culpa em nós mesmos ou na própria vida. Começamos a pensar que o problema somos nós ou a vida que sempre está ruim. Você sempre vai procurar um culpado, vai voltar no passado e pensar que as coisas que aconteceram são responsáveis pelo seu momento presente. Pode até ser em algumas situações, quando você carrega um trauma, por exemplo, mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes é só você procurando algo para justificar as coisas que te aconteceram. Você quer provar para si mesmo que tem um porquê para tudo estar acontecendo. E pode ser que algumas situações tenham mesmo, mas muitas não. Em muitas situações é apenas a vida acontecendo. E o que te ocorreu só vai influenciar na sua vida se você deixar. Se você carregar isso dentro de si. Se quiser viver olhando para o passado. Pera aí, gente. Deixa eu só descer aqui o texto. A verdade é que a nossa realidade é bem limitada e muitas vezes você não vai entender o que está acontecendo. E isso é normal. Todo mundo já passou por essas situações. A vida é um mistério e você não encontrará todas as respostas. Quanto antes você entender isso, melhor. Pare de se culpar por coisas ruins que aconteceram. Pare de procurar um culpado para tudo. Nem sempre haverá um, e mesmo que haja, a pergunta será sempre a mesma. O que você escolhe fazer com isso? Ressignificar ou culpar? A escolha é sua. Gente, qual a reflexão que eu quis trazer sobre esse texto? Antes de começar, eu gostaria de falar para vocês que eu me inspirei na abordagem do Viktor Frankl, né, sobre a logoterapia, né, que é você focar no sentido da vida. Qual o sentido da sua existência? A logoterapia, ela não volta no passado para justificar o seu presente. A logoterapia, ela olha simplesmente você. Ela fala que você que tem o poder de escolher o que fazer com aquilo. É só você que pode. Você não tem controle sobre as pessoas, o que as pessoas fizeram com você. Você não tem controle sobre as circunstâncias, o que está acontecendo na vida. Você não tem controle sobre absolutamente nada. Mas você tem um controle, a sua escolha diante de qualquer situação na sua vida. Você pode escolher, né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar mágoa quando alguém faz algo ruim comigo? Eu vou procurar me vingar, né? Eu vou ficar com aquele rancor ou eu vou simplesmente perdoar e seguir em frente, né? Então é isso que fala a logoterapia. O Viktor Frankl, que foi o fundador, né, dessa teoria, dessa abordagem, ele passou a vida dele, né, um tempo ali no campo de concentração na época do nazismo e ele desenvolveu essa teoria, né, porque mesmo após ele ter saído ali do campo de concentração, ele não virou uma pessoa revoltada, uma pessoa que não queria saber de nada. Pelo contrário, ele estava muito grato, né, por ter passado por tudo aquilo e ainda assim permanecer vivo. Inclusive, eu estou lendo o livro dele, mas ainda não concluí, que chama Em Busca de Sentido, tá? Então já fica a dica aí para quem quiser ler também. Então, o que eu tô querendo dizer sobre esse texto? Tô querendo falar o seguinte, gente, que muitas vezes nós ficamos muito presos, né, a determinadas coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela não se dá bem com relacionamentos. Aí ela começa a falar que às vezes ela tem um bloqueio com relacionamentos, porque ela já passou por muitas situações ruins e por conta disso ela não consegue se desenvolver em algum relacionamento. Ou então, porque no passado aconteceu isso com ela e hoje influencia no presente. Pode ter situações que algumas pessoas passaram e elas não superaram aquela situação. E elas estão levando aquilo para a vida delas, né, no cotidiano, no dia a dia, né? Elas não superaram, às vezes até de maneira inconsciente. A pessoa acaba levando aquilo ali, né? Por isso que a gente tem algumas crenças, né, crenças limitantes e tudo, que a gente leva sem nem perceber. Então pode acontecer? Pode. Mas também pode acontecer de pessoas que passaram por situações assim horríveis, como foi o caso do Viktor Frankl, e souberam ressignificar
né? São pessoas que olharam aquela circunstância, viram que não era o que elas queriam para a vida delas, mas elas escolheram não carregar isso adiante, né? Dar uma pausa. E é sobre isso mesmo que eu tô falando, sobre não existir culpados nesse sentido, né? De, por exemplo, a gente vai conversar com alguém e a pessoa fica falando, isso não dá certo na sua vida por causa daquela coisa que aconteceu no passado. Quem falou que não dá certo por causa disso? De onde que a pessoa tirou isso da cabeça dela? Sabe, acho que escutou alguém falando e tá falando. Não é isso, entendeu? Pode, igual eu falei, né? Pode ter situações que a pessoa tá carregando aquilo ali junto com ela, mas tem situações que não, sabe? Um exemplo que eu posso dar pra vocês em relacionamento. Às vezes porque a pessoa não tá ali no relacionamento, aí todo mundo começa a inventar um monte de coisa. Falar que a pessoa não tá namorando, porque no passado ela sofreu muito e hoje ela não consegue se abrir pra ninguém. Falar que a pessoa, sei lá, tem a ver com o pai dela, que o pai dela era assim, assim, assado, por isso que ela não consegue. Gente, tipo, a gente tem que tirar a culpa da pessoa também, sabe? Tipo, parar de colocar a culpa na pessoa. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com isso, a pessoa é uma pessoa excelente, é uma pessoa boa, mas ela não teve a sorte de encontrar uma pessoa compatível, uma pessoa que vai dar certo, sabe? E a pessoa não quer ali arrumar qualquer um. Ela não quer uma pessoa só pra falar que tá namorando. Ela quer uma pessoa que vai valer a pena. Então, assim, as pessoas ficam procurando situações que não tem nada a ver, né? Aí vai falar que a pessoa escolhe demais, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que não tem nada a ver, sabe? Isso pra várias situações, né? Às vezes a pessoa ali tá no emprego, que ela não ganha muito bem, aí ela começa a colocar a culpa, que a culpa foi do pai dela, que o pai dela no passado tinha como ganhar muito dinheiro, né? Sempre dizem que tem uma história aí que o avô ia ganhar muito dinheiro, mas fez alguma coisa e todo mundo ficou pobre, né? Então, a história que diz assim... Então, assim, começa a colocar a culpa na família, que não tem dinheiro, porque é da família, porque alguém fez isso, porque alguém fez um empréstimo, né, pediu emprestar dinheiro e agora a família não tem dinheiro. Aí a pessoa vai falar que o emprego dela é ruim, que ela não teve oportunidade e que por isso ela tá no emprego ruim. Vai começar a procurar culpados para justificar aquela situação. Quando, na verdade, é só você que pode mudar. Então, assim, não adianta você ficar olhando, né, pro passado, falar, todo mundo da minha família não tem dinheiro, por isso que eu não tenho. Se fosse assim, então, né, todo mundo que nasceu numa família pobre não ia ter dinheiro. Isso não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver. Inclusive, a minha família, né, meus pais não tiveram muitas condições e depois foram melhorando. Então, isso aí não tem nada a ver, gente. Tem determinadas coisas que é questão de você ir correr atrás mesmo, é de você tomar aquela responsabilidade pela sua vida e falar assim, olha, a culpa não é minha. Aconteceu isso comigo, eu fui uma pessoa boa, eu fiz tudo certo. Alguém pisou na bola comigo, alguém sacaneou comigo. A culpa não é minha, mas a responsabilidade, ela é minha, entendeu? Porque se for assim, gente, nós vamos procurar tudo pra justificar alguma coisa, né? Tem pessoas aí que cometem crimes, né, que foi tipo uma vingança. Aí se fosse então, né, não ia ser crime, ia falar assim, não, a pessoa estava certa, ela foi se vingar, ela foi procurar justiça. E não é assim que acontece, né? Então a gente tem que entender que nós temos o poder de mudar a nossa própria realidade. Eu não tô falando aqui que você vai pensar que é milionário e pronto, vai virar um milionário. Não é isso. Mas se você pelo menos buscar melhorar, olha só o tanto de coisa que você pode fazer que depende de você. Vou até citar. Vamos supor que você é uma pessoa sedentária. Aí você já pode começar a praticar exercício. Você pode ir em alguma academia, né? Você pode melhorar a sua saúde mental, a sua saúde física, né? Indo em alguma academia, participando ali de algum grupo, né? De pessoas que participam de alguma coisa, né, que tem essa interação e talvez você se identifique. Aí se você não tem condição, você pode fazer caminhada, você pode fazer corrida, que é de graça. Então assim, tem várias coisas. Hoje tem vários cursos online aí pra pessoa aprender sobre alguma coisa, né? Eu não tô ganhando dinheiro. Tem como ganhar dinheiro com a internet? Tem como ganhar também. Tem várias coisas, tem como você procurar um emprego aí, pedir alguém uma indicação. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer que depende só da gente. Só que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que querer, né? E muitas vezes a gente não quer. Quando a gente não quer, a gente vai procurar o quê? Um culpado. Nem que seja circunstâncias, né? Pra falar. Eu mesma, antes de eu gravar esse vídeo, eu tava fazendo o quê? Eu tava sentada no sofá, mexendo no celular. E tava só ouvindo uma voz assim na minha cabeça. Vai lá e grava o vídeo. Vai lá e grava o vídeo. Porque assim, se eu não gravar no final de semana, na semana é muito corrido pra eu gravar.
E aí eu tava com essa voz na cabeça, eu tava assim, mas não tô querendo gravar, hoje é domingo, eu quero descansar e tal. Eu fiquei falando, eu mesma, fiquei inventando um monte de desculpas pra mim mesma. Aí depois eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou gravar, né? Porque se eu tô querendo me dedicar a esse trabalho, se eu tô querendo, né, falar, trazer essa reflexão pras pessoas, eu tenho que buscar isso. Né? Se eu não buscar, se eu não dar o primeiro passo, quem vai dar? Ninguém. Então, eu sou a responsável, né? Então, assim, quando você toma a responsabilidade das coisas pra você, tudo muda, sabe? Tudo muda, assim. É impressionante, gente. Você adquire uma maturidade tão grande que você vê que você é responsável, sabe? Tudo pode acontecer, assim. Você pode até ficar doente, que você vai ser responsável por se cuidar a partir disso. Né? A partir do momento que você descobre ali que você tá acima do peso ou que você tá com algum problema ali de saúde e você tem que, sei lá, fazer uma dieta restritiva ou mudar a alimentação, de quem é a responsabilidade? É sua a partir de agora de mudar. A responsabilidade é sua. Então é sobre isso que eu tava querendo dizer pra vocês no texto, né? Que não é que você é o culpado, eu quero deixar bem claro aqui. Não é que você é culpado pelas coisas que te acontecem. Tem situações que às vezes uma pessoa ruim entra na sua vida, faz coisas horríveis, né? E talvez você pense assim, eu não tenho culpa disso. Você não tem culpa. Você não tem culpa mesmo, sabe? Às vezes você foi criado por pais assim que, né, não te trataram bem ou foi até abandonado pelos pais. Você não tem culpa disso. Mas a responsabilidade do que fazer a partir disso, essa responsabilidade é sua, né? Porque dificuldades todo mundo tem na vida. E se todo mundo for justificar tudo o que acontece, né? Tudo de ruim que faz, baseado em alguma coisa que aconteceu, então vai ter todo mundo justificativa. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que procurar ressignificar. Olha, fulano fez uma sacanagem comigo? Fez. Mas eu não vou passar isso adiante. Eu vou ser uma pessoa boa. Sabe, eu não vou, por mais assim que várias pessoas sacaneiam comigo, eu não vou mudar quem eu sou, a minha essência. Eu não vou passar isso adiante, entendeu? Então é você que escolhe a partir disso. E assim, podem acontecer coisas ruins na sua vida e você vai pensar, gente, por que isso está acontecendo comigo? Aí você pode procurar uma justificativa, um culpado para tudo isso ter acontecido. Mas pode ser que não tenha nenhum culpado, sabe? Pode ser que isso seja apenas a sua vida acontecendo, né? Às vezes é só a vida acontecendo, né? Tem tanta gente aí que tá sofrendo e se a pessoa for procurar um culpado, às vezes não tem culpado, não tem, sabe, gente? Você vai procurar um culpado, às vezes uma criança tá doente. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Não tem culpado, entendeu? A gente tem que parar com esse negócio de ficar sempre procurando culpado, porque mesmo que tenha um culpado, isso não vai mudar. Não vai mudar nada. Você só vai ficar alimentando ali um rancor, um ódio totalmente desnecessário contra uma pessoa ou contra algo que simplesmente você não tem nenhum controle, né? Nós não temos controle sobre a atitude do outro. Então, se o outro fez uma sacanagem com você, você não pode fazer nada. É a pessoa que fez. Entendeu? Isso é coisa dela, ela vai, né, depois ela vai aprender com isso, mas você não tem que carregar isso dentro de você, não. Você tem que se libertar, ressignificar e seguir em frente. A única coisa que a gente pode mudar é nós mesmos, são as nossas atitudes e assumir as nossas responsabilidades. Então é isso, gente, o vídeo é sobre isso, espero que vocês tenham entendido, né, espero que tenha ficado claro. Eu posso até trazer mais conteúdo sobre o Viktor Frankl, né, pra vocês entenderem melhor. Mas é isso, se você gostou do vídeo, já dá o seu like aí, curte pra mim e também se inscreva no canal. Beijos!